Pois é, vou voltar a usar aparelho. E eu quero compartilhar com vocês toda essa jornada, porque eu não vou usar o aparelho tradicional. Dessa vez eu vou usar o aparelho que é invisível, são os alinhadores invisíveis. Quando eu tiver com eles em mãos, eu quero fazer um novo vídeo para mostrar, mas eu ainda estou no processo, né, de antes de colocar o aparelho. Primeiro, deixa eu te contar toda a minha história. Eu usei aparelho quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Eu tive a péssima experiência de usar aquele aparelho no céu da boca, que é horrível. Aquele aparelho é horrível, é para quem tem a mordida da parte de cima muito fechada. Eu usei aquele aparelho 9 meses e foi horrível porque os meus dentes eram muito pequenos, então aquele aparelho vivia saindo e eu tinha que ir no dentista. E teve até vezes que eu fui que o dentista colou o aparelho para ver se ele ficava, mas aí quando eu ia comer alguma coisa mais dura, tipo uma carne, caía. Então eu fiquei 9 meses com esse aparelho no céu da boca, depois que eu tirei o aparelho do céu da boca, eu coloquei o outro aparelho tradicional. E esse outro aparelho tradicional, gente, eu perdi as contas de quanto tempo eu usei. Nossa, eu usei assim por muitos anos e meu tratamento nunca acabava. Eu coloquei o aparelho numa clínica que era acho que chama clínica popular, né, que sempre tá trocando de dentista. Eu fazia manutenção hoje com dentista, aí passava 3 meses, aquele dentista mudava, era outro, aí aquele outro que chegava falava que tinha que iniciar meu tratamento de novo, e era uma enroleira. Aí um dia eu cansei dessa clínica, peguei e mudei para outra clínica, aonde era uma dentista que ela era dona da clínica, então não tinha como mudar, né. Só que, cara, eu já estava muito desanimada de usar aparelho, já fazia muito tempo que eu usava. E além de ter a mordida fechada, eu ainda tenho as 2 mordidas cruzadas, então me atrapalha muito a conversar, às vezes a minha dicção fica muito ruim, vocês podem ver que às vezes eu falo umas coisas meio trocadas, principalmente quando é com R. E me atrapalha também, tipo assim, na hora de falar, se você se concentrar na minha boca, você vai perceber que eu sempre puxo para um lado, acho que é para o lado direito, e isso tem a ver com a minha mordida. E aí eu comecei a ficar incomodada, né, porque esse tratamento nunca acabava, e aí eu já estava querendo casar, meu marido também usava aparelho, e quando a gente foi se organizar para casar, a gente combinou que a gente ia tirar os aparelhos antes de casar, porque a manutenção eram 120, R$ 150. Mas eram 2 manutenções todo mês e a gente não tinha, assim, perspectiva nenhuma de tirar o aparelho. Nem o Marcos Paulo, que tem os dentes bem mais alinhados que o meu, o tratamento dele não estava perto de acabar. E aí, depois de muita espera e de nunca chegar no fim do tratamento, a gente decidiu tirar o aparelho. A gente conversou com a dentista, ela falou, pediu 3 meses, a gente deu 3 meses, nada. Aí pediu mais 3 meses, a gente deu mais 3 meses, nada. E a gente falou: não, pode preparar que a gente vai tirar, mesmo sem ter terminado o tratamento. Aí a gente tirou. Eu nunca sofri com aftas quando eu usava aparelho. O problema é que, tipo, eu nunca chegava no final do tratamento. O tratamento demorado, gente. Aí eu desisti. E aí, esses dias, começou a me dar vontade de colocar aparelho de novo. Não o aparelho de tradicional, nunca pensei em voltar para o aparelho tradicional. Eu achei muito dolorido, né? Eu não tive aftas, mas toda vez que eu fazia manutenção, eu sentia muita dor. Eu ficava muito incomodada por não conseguir passar o fio. Meus dentes são pequenos, então, tipo assim, aquele negócio ocupa a maior parte do meu dente. Hoje eu trabalho muito com a minha imagem, então colocar aparelho agora seria muito sem noção. E eu também não queria colocar lente, né, tem gente que com os dentes todos tortos, pega e bota lente e pronto. Porque o que me incomoda não é a estética, ninguém repara que os meus dentes a minha mordida é fechada, que a minha mordida é cruzada, eu não me incomodo com a estética. O que me incomoda hoje é que eu estou rangendo os dentes na hora de dormir, eu tenho medo de desgastar meus dentes. Às vezes também quando eu tô conversando, eu sinto que o encaixe dos meus dentes tá me incomodando, porque às vezes eu sinto que eu não tô nem fechando a boca direito, com medo de um bater no outro, sabe? Parece que não tá no lugar certo. É uma coisa assim que a gente sente naturalmente. E porque, tipo, eu não terminei o tratamento e eu fico, gente, eu acho que eu preciso terminar o tratamento pra ver se eu paro de ranger os dentes. Porque talvez eu tô rangendo porque a minha mordida tá toda errada. Inclusive, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu tive muita dor de ouvido, eu fiquei com dor de ouvido. E eu fui na médica e falei: "Médica, olha, já tem 15 dias que eu tô com dor de ouvido, eu já apliquei remédio dentro do ouvido e não melhora".
E aí eu fui lá pra ela ver e eu estava sentindo dor no ouvido, dor assim no pescoço e dor assim no ombro. E aí ela pegou e falou assim: "Susana, não é dor de ouvido. Não tem como você estar com dor de ouvido há 15 dias, eu vou te encaminhar para um otorrino". Aí ela me encaminhou para o otorrino. O otorrino olhou o ouvido: "Não, você não tem nada no ouvido. Sabe o que está acontecendo com você? Você está com dor na mandíbula e está confundindo com o ouvido". Eu falei: "Ah, o quê? Nunca tinha ouvido falar disso, gente". Aí ele pegou e me mandou para um dentista que também eu nunca tinha ouvido falar, que chama bucomaxilo. E ele me mandou para esse buco. Fui lá, fiz todos os exames que ele me pediu, e ele falou que eu não tenho desgaste nos ossos, que tá tudo tranquilo, mas que eu devia procurar tratamento, né, para descobrir a causa desse ranger, para diminuir a dor no ouvido, a dor no braço, e também para não ter problemas futuros, porque tem gente que tem que fazer cirurgia por causa disso, né. Aí eu peguei e fiquei pensando, né, que eu ia fazer, porque tem muitas causas. Uma das causas é a mordida não tá certa, uma outra causa que eu acho que pode ser a minha provável também, estresse, né. Agora como que não estressa? Como não estressar? Aí eu tô buscando as 2 formas, né, eu tô pagando plano de saúde pra eu começar a fazer terapia, só que o plano ainda tá em carência, então tem que esperar a carência acabar pra eu voltar. E eu tô colocando o aparelho. O aparelho eu optei por esse alinhador por 1000 motivos, gente. Primeiro motivo, eu nunca consegui terminar, né, o tratamento com o outro. Segundo motivo, aquela forma daquele outro aparelho me incomoda muito, eu não consigo fazer a higiene da forma correta, então não passava pela minha cabeça eu colocar ele de novo. Terceiro, na época que colocou aqueles brackets, foi tranquilo, mas na época de tirar, os 2 dentes aqui da frente que eu tenho, os menorzinhos aqui da frente, trincou o esmalte na época de tirar o bracket. E aí, gente, um dia eu fiz clareamento, você não tem noção a sensibilidade que eu senti. E aí a dentista que fez falou, né, que foi porque trincou o esmalte do dente. Eu pensei: "Cara, eu quero pôr aquilo nunca mais. Eu vou pôr e na hora de tirar, ao invés de ficar perfeito, arruma outro problema". Então o terceiro motivo que eu não quis colocar aquele aparelho foi pra isso, tipo, evitar trincar os dentes. Eu não quero trincar, eu não quero desgastar, não quero nada, eu quero só arrumar. Aí o quarto motivo foi a diferença de tempo de tratamento, né. Como eu trabalho muito com a minha imagem, eu quero resolver o mais rápido possível. Com aquele aparelho tradicional, eu suponho que ia demorar uns 3 anos. Eu nem perguntei para dentista, mas com certeza ia ser uns 3 anos. Com o aparelho que eu vou usar invisível, ela já me falou certinho que eu vou usar 1 ano e 1 mês. Na hora que você faz ali a consulta com ela e você faz os exames, eles já te falam exatamente quantos alinhadores você vai ter que usar, quantas semanas você vai usar cada alinhador e quanto tempo vai durar seu tratamento. E assim, é muito difícil ser diferente do tempo que eles te passaram. Só vai ser diferente do tempo que eles te passaram se você não usar, né? Porque o alinhador não faz milagre. Você tem que usar 22 horas por dia. Cada tratamento é um caso, né? No meu caso, é para eu usar 22 horas por dia. Então, eu só vou poder tirar para comer, escovar o dente e colocar de volta. E se eu fizer 4 refeições no dia, significa que eu vou poder tirar 30 minutos em cada refeição. Então, assim, eu tô até planejando fazer menos refeições no dia pra eu poder, tipo assim, eu vou tomar café, almoçar e jantar, porque aí eu consigo ficar um tempo maior, né, sem o alinhador e ter um tempo ali de respiro, né. Mas não sei ainda como é que vai ser na prática, se alguém já usou, por favor, me dê dicas de como que você fazia. Eu não tenho hábito, gente, de tipo, acabei de comer e já escovar, eu sempre espero um pouco e porque eu realmente não gosto de terminar de comer e escovar. E aí eu já fiz a pasta, né, e agora fazer a pasta para colocar aparelho é completamente diferente. Não sei se só desse aparelho mudou ou de todos, mas antigamente, né, quando ia colocar aparelho, tinha que moldar e colocava um negócio assim dentro da nossa boca, uma pasta, um creme que era branco e ficava rosa, só que aí tinha que deixar um tempão assim, você ficava com aquele negócio horrível na garganta, era muito ruim. Dessa vez não, gente, foi pura tecnologia. Ela veio com um negócio, tipo um controle remoto, tipo esse controle aqui, só que tem a ponta, né, e na ponta tem uma câmera. Aí ela vai passando assim por dentro da sua boca, na gengiva, nos seus dentes, e aí vai aparecendo no computador exatamente como é.
E eu fiquei chocada, porque é igualzinho como é dentro da sua boca. E foi a única coisa que eu precisei fazer. Eu fiz 2 exames, né, eu fiz esse que passa assim e fiz um outro que tem um negocinho assim que você morde e a máquina fica rodando ao redor. Fiz esses 2 exames, os 2 exames foram enviados para minha dentista, a minha dentista envia para o pessoal que fabrica, né, e agora eu tô esperando. Hoje eu vou lá na dentista fazer uma limpeza, porque já tem uns 7 meses que eu não faço limpeza, e eu faço sempre de 6 em 6 meses, mas esse ano eu simplesmente esqueci. Aí eu vou lá fazer a limpeza, porque provavelmente daqui uns 15 dias, 20 dias no máximo, estarei com as primeiras plaquinhas. É, eu não vejo a hora de começar esse tratamento, eu tô muito ansiosa. Não pode nem ficar ansiosa, né, gente? Não ajuda. Não ajuda ficar ansiosa, faz a gente morder mais, ranger mais os dentes. Mas eu confesso pra vocês que eu tô ansiosa. Uma coisa também que estava me incomodando muito, né, na minha mordida, é que às vezes também quando eu falo muito rápido, eu mordo a bochecha. Eu mordo muito a minha bochecha. Então, assim, eu acho que depois, com o tempo, usando o aparelho, isso vai me ajudar. Eu tô muito animada com esse tratamento, porque as pessoas dizem que na primeira plaquinha você já consegue ver diferença. E eu espero ver diferença, né? Vai ser um tratamento rápido. Um ano passa assim, gente. Passa muito rápido. E eu vi pessoas que fazem tratamentos de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Queria muito que o meu fosse menos tempo, mas tá bom, né? Tá bom. 1 ano e 10 meses, 1 ano e 1 mês tá ótimo. Melhor que 3 anos. Deixe as suas dúvidas aí nos comentários sobre o aparelho, sobre qualquer coisa que eu falei aqui, que eu pergunto para minha dentista. E em breve eu volto aqui para mostrar para vocês com as coisas em mãos, né, como é que usa. Eu nem sei o que vem direito, gente. Eu não sei quantos alinhadores ela vai me entregar, eles não entregam o tratamento todo de uma vez, entrega placas por placas e tem manutenção, tá? Às vezes você tá aí pensando em colocar e pensa que não vai ter que ir no dentista nunca mais, mas tem que voltar no dentista. Eu não sei, mas eu acho que a minha dentista vai querer me ver de mês em mês. E aí, provavelmente, então, ela vai me dar 2 placas, mas vamos ver, né? Beijo!